Você já se sentiu abandonado, traído ou injustiçado? Você já passou por momentos de dificuldade, doença ou desespero? Você já desejou ter alguém que cuidasse de você, que te protegesse e te abençoasse? Se você respondeu sim a algumas dessas perguntas, então você precisa conhecer o Salmo 41. Este salmo é uma oração de confiança em Deus, que nos mostra como Ele é fiel, bom e misericordioso com aqueles que se preocupam com os pobres e necessitados. O Salmo 41 foi escrito por Davi, um homem que enfrentou muitas lutas e perseguições em sua vida. Ele foi traído por seu melhor amigo, que se juntou aos seus inimigos para tentar matá-lo. Ele ficou doente e quase morreu. Ele foi caluniado e humilhado por muitos. Mas, em meio a tudo isso, ele não perdeu a esperança em Deus. Ele clamou por sua ajuda, reconheceu o seu pecado e recebeu o seu perdão. Ele louvou a Deus por sua bondade e fidelidade e testemunhou o seu livramento e restauração. O Salmo 41 também é citado por Jesus no Novo Testamento. Em João 13, versículo 18, quando ele se refere à traição de Judas, Jesus cumpriu a profecia do Salmo 41, no versículo 9, que diz: "Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, voltou-se contra mim." Jesus mostrou que ele era o verdadeiro Davi, o ungido de Deus, que sofreu a rejeição e a traição dos homens, mas que foi ressuscitado e exaltado por Deus. Esse salmo pode nos ensinar muitas lições sobre como confiar em Deus em meio às adversidades. Vamos ver alguns tópicos que podemos aprender com esse salmo. Reconhecer a nossa fragilidade e a nossa necessidade de Deus. O salmo começa com uma bem-aventurança para aqueles que se preocupam com os pobres e necessitados, que são os mais fracos e vulneráveis da sociedade. Davi se identifica com eles, pois ele sabe que ele também é frágil e necessitado. Ele sabe que ele não pode confiar em si mesmo, nem em nada deste mundo. Ele sabe que ele precisa de Deus mais do que de qualquer coisa. Ele se humilha diante de Deus e depende dele para tudo. Ele se achega a Deus e busca a sua face, a sua vontade, a sua glória. Essa é a primeira lição que o Salmo nos ensina: reconhecer a nossa fragilidade e a nossa necessidade de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos dele para viver, para respirar, para existir. Nós precisamos dele para nos proteger, nos sustentar, nos curar e nos salvar. Nós precisamos dele para nos dar sentido, propósito, esperança e alegria. Nós precisamos dele para nos amar, nos perdoar, nos transformar e nos santificar. Nós precisamos dele para tudo. Buscar o perdão e a cura de Deus para os nossos pecados. O Salmo mostra que Davi reconhece o seu pecado e pede a misericórdia de Deus. Ele diz: "Misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti." Davi sabe que o seu pecado o afasta de Deus, o ofende, o entristece e o desagrada. Davi sabe que o seu pecado traz consequências negativas para a sua vida, como a doença, a angústia e o sofrimento. Davi sabe que o seu pecado precisa ser confessado, arrependido, abandonado e perdoado. Davi sabe que só Deus pode perdoar e curar o seu pecado. Ele sabe que só Deus pode restaurar a sua comunhão, a sua paz e a sua alegria. Essa é a segunda lição que o Salmo nos ensina: buscar o perdão e a cura de Deus para os nossos pecados.
Nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Nós ofendemos a Deus com os nossos pensamentos, palavras e ações. Nós desobedecemos aos seus mandamentos, ignoramos a sua vontade, resistimos ao seu espírito. Nós sofremos as consequências do nosso pecado, como a culpa, a vergonha, a tristeza e a morte. Nós precisamos confessar o nosso pecado, nos arrepender, mudar de atitude, buscar a santidade. Nós precisamos do perdão e da cura de Deus, que Ele nos oferece gratuitamente por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida nova. Resistir aos ataques e às calúnias dos nossos inimigos. O Salmo revela que Davi enfrenta muitos inimigos que se levantam contra ele e o desejam o mal. Eles dizem no versículo 5 e 6: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Eles falam coisas vãs, enchem o coração de calúnias e as espalham por onde vão. Eles murmuram contra ele, imaginam o mal. Dizem no versículo 8 e 9: uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o seu próprio amigo íntimo, em quem ele tanto confiava, que comia do seu pão, voltou-se contra ele. Davi sofre com os ataques e as calúnias dos seus inimigos, mas ele não se deixa abater. Ele resiste a eles, confiando em Deus. Ele diz nos versículos 10, 11 e 12: porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Essa é a terceira lição que o Salmo nos ensina: resistir aos ataques e às calúnias dos nossos inimigos, confiando em Deus. Nós temos inimigos que são o mundo, a carne e o diabo. Eles se opõem a Deus e a nós que somos seus filhos. Eles nos tentam, nos enganam, nos acusam, nos perseguem e nos afligem. Eles querem nos destruir, nos desviar, nos desanimar e até nos derrotar. Nós não podemos nos render a eles, nem nos vingar deles. Nós precisamos resistir a eles confiando em Deus. Nós precisamos da ajuda e da proteção de Deus, que é mais forte do que eles. Nós precisamos da justiça e da vitória de Deus, que é mais sábio do que eles. Nós precisamos da graça e da presença de Deus, que é mais amoroso do que eles. Esperar pela intervenção e pela restauração de Deus. O Salmo demonstra que Davi espera em Deus, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Ele não perde a esperança, nem duvida do poder e da bondade de Deus. Ele sabe que Deus está no controle de tudo e que Ele tem um propósito para tudo. Ele sabe que Deus não o abandona, nem o entrega à vontade dos seus inimigos. Ele sabe que Deus o livra, o conserva, o abençoa e o faz feliz. Ele sabe que Deus o assiste, o reconforta, o cura e o restaura. Ele sabe que Deus o sustenta, o põe na sua presença e o faz louvá-lo. Essa é a quarta lição que o Salmo nos ensina: esperar pela intervenção e pela restauração de Deus. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos que Deus sabe. Nós não entendemos o porquê de muitas coisas, mas sabemos que Deus entende. Nós não podemos mudar muitas situações, mas sabemos que Deus pode. Nós não devemos nos desesperar, nem nos rebelar. Nós devemos esperar em Deus, confiando nele. Nós devemos crer que Deus está conosco e que Ele cuida de nós.
Nós devemos esperar que Deus nos livre, nos conserve, nos abençoe e nos faça feliz. Nós devemos esperar que Deus nos assista, nos reconforte, nos cure, nos restaure. Nós devemos esperar que Deus nos sustente, nos ponha na sua presença e nos faça louvá-lo. Louvar a Deus pela sua fidelidade e bondade. O Salmo termina com um louvor a Deus, que é o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a eternidade. Davi diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Davi louva a Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz. Ele louva a Deus por sua fidelidade, que nunca falha. Ele louva a Deus por sua bondade, que nunca acaba. Ele louva a Deus por sua grandeza, que nunca diminui. Ele louva a Deus pela sua eternidade. Você quer experimentar o mesmo poder e amor de Deus em sua vida? Então faça e depois refaça essa oração comigo. Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha salvação. Tu conheces a minha situação e as minhas necessidades. Tu sabes das dificuldades que eu enfrento nesse lugar, onde a violência, a pobreza e a corrupção são constantes. Tu vês os meus inimigos que se levantam contra mim e me desejam mal. Tu ouves as minhas aflições, que me fazem sofrer e me debilitam. Senhor, Tu és o Deus de misericórdia e compaixão, que cuida dos pobres e dos aflitos. Tu és a minha força, que me cura das minhas enfermidades. Tu és o meu amigo fiel, que não me abandona e nem me trai. Tu és o meu louvor e a minha alegria, que me faz feliz na terra e me prepara um lugar no céu. Eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos que me concedeste e te peço perdão por todos os meus pecados. Eu te peço, Senhor, que me ajudes a seguir o teu caminho, a praticar a caridade, a perdoar os que me ofendem, a resistir às tentações, a confiar na tua providência, a esperar na tua promessa, a amar-te com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha mente e com todas as minhas forças. Eu jamais desistirei de ti, Senhor. Eu confio em ti e sei que tu não me abandonas. Eu me lembro dos teus feitos e sei que tu és poderoso. Eu me arrependo dos meus erros e sei que tu me perdoas. Eu te agradeço pelas tuas bênçãos e sei que tu me fazes feliz. Eu te peço, Senhor, que me abençoes e me protejas, que me ilumines e me orientes, que me consoles e me fortaleças, que me santifique e me salve. Eu te peço, Pai, que estenda a tua graça sobre a minha família, sobre os meus amigos e os meus irmãos na fé, sobre os que sofrem, sobre os que te buscam e os que te servem, e também sobre os que te louvam. Eu te peço, Senhor, que tenhas piedade do mundo, que converta os pecadores, que cure os doentes, que liberte os oprimidos, que acolha os falecidos, que reines sobre todos os povos, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Senhor, que tu me livres de todo o mal e me preserves em vida, que tu me guardes de todo o ataque e me conserves em paz. Eu te louvo, Senhor, pelo teu amor infinito, pela tua bondade imensa, pela tua fidelidade eterna, pela tua glória incomparável. Eu te louvo, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, que se fez homem, que morreu na cruz, que ressuscitou dos mortos, que está à tua direita, que é o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Rei, o meu Deus. Eu te louvo, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que me inspira, que me ensina, que me guia, que me consola,
que me renova, que me transforma e que me une a Ti. Senhor, Tu és o meu Deus, e eu sou o Teu servo. Tu és o meu Pai, e eu sou o Teu Filho. Tu és o meu tudo. Tu és digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, de toda a sabedoria, de toda a majestade, de todo o domínio, de toda a adoração, de todo o amor, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.